Se o AB2 não fosse uma plataforma de história séria, eu teria chamado a última aula de Presidente por Acaso, porque foi um pouco isso que aconteceu com Vargas. E também poderia escolher um pano de fundo com bichinhos aparecendo atrás de mim, parecendo que eu sou um professor de uma floresta encantada. No entanto, vocês sabem muito bem que esse não é o caso e que isso aqui é uma plataforma muito séria. E também seria um exagero dizer que o Vargas foi um presidente por acaso, mas é verdade que a coisa caiu um pouco no colo dele, tanto a candidatura a presidente pela Aliança Liberal, como depois a presidência. A gente viu que quando ele perdeu, ele, enfim, estava disposto a aceitar a derrota sem grandes problemas. No entanto, as coisas evoluíram e a presidência caiu no colo dele e ele foi escolhido, né, e ficou, como era óbvio, presidente de um governo provisório. Toda vez que um sistema muda muito radicalmente, há um governo provisório. Isso acontece sempre, por exemplo, de monarquia para república. Porque se mudou de monarquia para república, mudou tudo. E se mudou tudo, não tem como saber como serão as novas leis. Então, o governo provisório é esse governo que organiza essa transição de um modelo de monarquia para república ou de uma república para outra, mas bastante diferente, né? Onde há uma ruptura muito grande. Então, o Vargas ficou na cabeça, ficou responsável por esse governo provisório. A principal marca desse governo é, sem dúvida nenhuma, a centralização do poder. A gente viu que isso já era, enfim, já era uma demanda não só do Vargas, mas do grupo do Vargas, né, dos positivistas do Rio Grande do Sul, do Partido Republicano do Rio Grande do Sul. Já havia esse desejo até de uma ditadura, de um governo executivo forte, até repressivo, havia vozes a favor da censura, e o Vargas vai caminhar nessa direção de algumas maneiras. Uma delas é nomeando interventores para os estados. Ele tira praticamente todos os presidentes de estado, né, o que seria hoje o governador de estado. Ele, enfim, manda todo mundo embora, ou quase todo mundo embora, na verdade fica um que tinha acabado de ser eleito, e coloca interventores. Muitos desses interventores são tenentes, ou seja, esses jovens oficiais do Exército que ajudaram ele na Revolução de 30. Fora isso, além dos interventores, o governo provisório vai ser marcado por um governo executivo forte e que vai fechar o legislativo. Segundo ele, nesse primeiro momento, um fechamento provisório, e de fato vai ser, em algum momento ele vai ser reaberto, mas vai demorar muito mais do que se previa, e ele fecha não só o legislativo nacional, como os legislativos estaduais, ou seja, fica tudo concentrado em cima dele. Mas ele tinha alguns grandes problemas, sobretudo no campo da economia. E os problemas eram, sobretudo, dois. Um era o café. O café estava em queda. A gente viu que a crise de 29 estourou quase que em cima da eleição de 29, então ela não teve um efeito, a crise de 29 mesmo, aquele problema da bolsa e tal, e aquela quebradeira de bancos, empresas, e enfim, demissões e desemprego às dezenas de milhares, centenas de milhares nos Estados Unidos, pelo mundo. Aquilo exatamente não teve um efeito direto na eleição brasileira. No entanto, vai ter um efeito muito forte logo depois. O Vargas assume o poder e vai ter que lidar com esse problema. A capacidade do mundo de comprar café diminuiu bastante. Café não está entre as coisas mais importantes para as pessoas. Então, todo mundo contando o seu dinheirinho aqui, como a gente está vendo, mas o café vai ficar em segundo plano e o preço vai despencar. Então, o que o Vargas faz? Ele, na verdade, intensifica o projeto de intervenção econômica nessa questão. Ele não só vai continuar comprando café, mas ele vai comprar café com o imposto da exportação sobre o café, ou seja, o café está bancando a sua própria sustentação, num certo sentido, e ele vai queimar o café. Uma coisa que, enfim, durante um tempo se falou que se fazia desde a República Velha, mas não, no fundo, queimar café mesmo, para não ter estoque, para garantir a estabilidade do preço, quem vai fazer é o Vargas, e de uma forma irregular vai fazer até o fim do Estado Novo, né, para garantir o preço, mas agora bancado com verbas, digamos assim,
que saíam do próprio café. O outro problema econômico era uma crise fiscal do governo. A gente também viu na outra aula que desde o início do século o governo vinha perdendo o controle dos seus gastos, tinha um orçamento inchado, e o Vargas vai atacar esse problema, vai reduzir o orçamento, vai forçar os interventores a controlar os gastos, vai tomar medidas para controlar a inflação, medidas recessivas, né, que, enfim, seguram o aumento da produção do país, mas em prol de um controle fiscal. Tinha um problema que era a dívida externa, o problema da dívida externa estava de novo, enfim, batendo na porta, sobretudo com uma crise mundial, todo mundo querendo dinheiro de novo. E aí o Vargas, por um tempo, diz que não vai pagar, ele suspende o pagamento da dívida, mas depois, logo depois ainda no governo provisório, vai renegociar essa dívida, pedir um outro empréstimo, né, o terceiro, o funding loan, o primeiro tinha sido lá com o Campos Salles, que era para ser o último, mas quem diria, né, não foi. E aí ele pede um último grande empréstimo, renegocia a dívida em outros termos, e os investidores ficam satisfeitos, até porque viram que ele de fato tinha uma preocupação em sanear as contas do Estado, algo que também era típico do positivismo do Sul, como a gente viu desde antes. Bom, uma vez solucionado e encaminhado o problema o problema econômico, esses problemas econômico e financeiro, o Vargas caminhou para outras questões que interessavam a eles, né? E entre elas muitas inovações, muitas coisas novas, que vão ficar mais fortes ainda no Estado Novo, quando ele for de fato um ditador, com mais controle do Estado, com mais apoio, com mais base, mas as coisas já vão aparecendo aqui. Vale a pena a gente perder um tempo aqui falando disso, porque lá no Estado Novo é apenas, não apenas, mas em muitos casos é um reforço dessas ideias. A primeira delas, o nacionalismo. No fundo, o que para nós parece um pouco óbvio, um presidente ser nacionalista e tal, não era nada óbvio. O nacionalismo não era um valor exatamente para governantes brasileiros. Não havia essa menção ao Brasil, ao brasileiro, ao povo brasileiro, à nação brasileira como um todo. Há todo um esforço do Vargas para mostrar como o governo dele representa verdadeiramente a nação, coisa que os outros presidentes da República Velha não tinham, já que dependiam muito mais de um esquema, de uma armação ali do coronelismo, da política dos governadores. E já o Vargas não, ele vai fazer esse apelo diretamente à nação e vai levantar muito essa bola do nacionalismo, embora sem exagero. Ele não é contra investimento estrangeiro, ele toma muito cuidado, ele deixa isso explícito muitas vezes, que ele não é contra o capital estrangeiro, ele não é contra o investimento estrangeiro no país, muito pelo contrário, ele vai abrir as portas para isso. Então, é um nacionalismo calculado, mas ainda assim uma grande inovação. A outra inovação é um ministério que, infelizmente, nessa minha foto aqui, ficou cortado o nome dele, um ministério com um nome grande, a culpa não é minha, é do Vargas, que não foi conciso na hora de dar o nome do ministério, que é o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Mas, no fundo, o que interessa mais para a gente desse ministério é a parte do trabalho. O Vargas começa a dar mostras aqui da sua preocupação de integração política das massas populares. Não tirou isso da cabeça dele, o Conte, lá, o positivista Augusto Conte, já tinha falado um pouco disso, os positivistas do Sul eventualmente tocavam nesse assunto, as próprias classes trabalhadoras ao longo da República Velha, com greves, através dos sindicatos, já vinham, fazendo pressão nos governos, ou seja, o Vargas não tirou nada da sua manga, que ninguém nunca tivesse pensado, ou que ninguém nunca tivesse previsto, mas temos que dar aí um certo crédito a ele a ter emplacado uma série de medidas, e que na verdade foram o começo de uma série ainda maior de medidas visando os direitos trabalhistas, visando o fortalecimento do sindicato. Tudo bem, o sindicato atrelado ao Estado,
o sindicato do Vargas não era mais independente, ele era atrelado ao Estado, tinha um vínculo direto com o Estado e, portanto, havia uma certa dependência. Mas criou-se a carteira de trabalho, criou-se uma série de direitos, falou-se da controlar a jornada de trabalho, começou-se a se falar de um salário mínimo, é uma coisa que vai ser aprovada mais para frente, começa a se falar de uma previdência, de um instituto de previdência, ou seja, uma série de medidas que vão ser gestadas ali nesse Ministério do Trabalho, nem todas exatamente no governo provisório, mas que já dava mostra do que estava por vir. A parte da indústria também nos interessa, porque a gente pensa o Vargas como o cara que industrializou o país. No entanto, no governo provisório não é bem isso. No governo provisório é mais ou menos isso. Ele dá mais aceno à indústria do que qualquer outro presidente anterior, né? Ele de fato vai ter uma preocupação, ele passa, por exemplo, algumas leis protecionistas que vão proteger a indústria brasileira e que vai ser muito importante, mas ao mesmo tempo, em outros momentos, faz acordos que deixam entrar produtos americanos aqui com facilidade. Então, a relação com os industriais ela era meio, enfim, ambígua, como, aliás, com todas as classes, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, por último, uma outra inovação do Vargas importante é com a igreja, né? Não à toa eu coloquei aí a foto do Cristo Redentor, porque é no governo dele, é no governo provisório que o Cristo Redentor é inaugurado, e isso é muito utilizado por ele, né? Ele vai fazer muito barulho em torno disso, vai participar, vai usar isso como publicidade, e ele vai se aproximar da igreja. Durante todo o período da República Velha havia sempre uma certa distância, né? Uma coisa que vinha também, né, desse republicanismo, até do próprio positivismo, uma separação da igreja com o Estado. O Vargas sempre defendeu isso, não era um cara especialmente religioso, não tinha casado no religioso, inclusive vai casar mais para frente, mas percebeu que a igreja era uma importante base de sustentação e uma importante ligação entre ele e o povo. Então ele vai fazer todo um movimento de aproximação com a igreja que vai aparecer com bastante clareza na inauguração do Cristo Redentor. Bom, como é que a gente pode resumir, digamos assim, essas inovações e esse primeiro momento do Vargas no poder? Tem uma expressão que eu gosto muito, que é estado de compromisso. O Vargas, no fundo, por não estar apoiado exatamente em ninguém, como a República Velha estava apoiada em Minas e São Paulo e nos cafeicultores, como o Vargas não tinha esse apoio tão sólido, porque mesmo o exército era ambíguo no seu apoio com o Vargas, porque os jovens tenentes estavam do lado dele, muitos foram interventores, mas a alta hierarquia do exército, muitas dessas pessoas que subiram em outros governos viam Vargas com desconfiança. Então, assim, com todas as classes, o Vargas tinha uma relação ambígua. Ele se aproximava sem mostrar subserviência, o que, aliás, era da personalidade dele. O Vargas era um cara de personalidade forte, que não gostava de depender de ninguém. Foi assim desde o começo da carreira dele. E ele usou isso muito no governo provisório. Ele vai, enfim, não vai deixar os cafeicultores de mão. Ele foi lá e continuou comprando café, queimou o café, mas ele não quer depender dos cafeicultores. Ele vai trazer os industriais para perto de si, mas sem abrir mão de suas convicções ou de, enfim, fazer outros acordos quando achar necessário. A mesma coisa com a igreja, a mesma coisa, enfim, com todas as classes. O que ele faz é tentar ficar equidistante, digamos assim, de todas as classes. O que dá muito certo. O governo dele é um governo, enfim, que apesar de não ser democrático, porque teoricamente um governo provisório poderia durar poucos meses, convocar uma eleição para uma Assembleia Constituinte e passar a bola. Em outros momentos da história houve esse governo. Ele não, ele foi empurrando com a barriga. Em parte apoiado pelo exército, que queria mesmo manter uma ditadura, mas ele sabia que se ele embarcasse nessa canoa ele ia ficar dependendo do exército, então não era bem o que ele queria. Então ele ficou meio enrolando, ele ficou, enfim, sem saber exatamente o que fazia. A quem isso não agradou nada, aos paulistas. E por que os paulistas? Porque
eles eram o poder anterior. Então, se alguém perdeu nesse novo sistema, foram paulistas e mineiros, mas sobretudo paulistas. E é aí que nasce o chamado Caso de São Paulo, o que hoje, enfim, a gente chama de Revolução Constitucionalista. Essa expressão existia na época, mas a imprensa do Rio, a imprensa nacional, de alguma maneira, chamava, até meio, um pouco debochando, na verdade, de o Caso de São Paulo. Né? Qual foi digamos assim, quais foram os argumentos para um levante em São Paulo contra o Vargas? Havia vários. O primeiro era a escolha dos interventores. O Vargas escolheu interventores que no início nem eram paulistas, eram pessoas mais da confiança dele, mas não ligadas à realidade de São Paulo. Até quando ele escolhe um paulista que não era, enfim, a primeira escolha da elite política paulista tradicional. Então havia essa reclamação de que São Paulo estava sendo governada por gente estranha à realidade e ao mundo de São Paulo, mas sobretudo o grande problema de São Paulo é a perda de hegemonia. Eles definiam os rumos da política brasileira e pararam de definir. E aí, usando como argumento público a ausência de democracia, a ausência de uma Constituição, a ausência de uma ordem, enfim, legal estabelecida por lei, né, por uma lei maior, por uma Constituição, eles se levantam contra o Vargas. Então, na verdade, por isso Revolução Constitucionalista. O argumento oficial era que o Vargas estava demorando muito, a gente já está falando de 32, se passaram 2 anos, o Vargas estava demorando muito para, enfim, tomar uma atitude em relação à lei. Estava gostando de ser presidente por acaso e sem limitação de poderes. Isso é um argumento, enfim, bastante forte, né? Não é só uma desculpa para muita gente envolvida no movimento. É verdade, é muito perigoso um governo que não é limitado por uma Constituição, porque ele pode ir para onde ele quiser. Mas, no fundo, a organização do movimento paulista era um choro de perdedores, de gente que perdeu o domínio do país. A Revolução não foi longe, porque São Paulo ficou um pouco isolada no contexto nacional, já que, de uma maneira ou de outra, o Vargas estava conseguindo agradar a vários grupos diferentes. O que vale dizer, o que vale sublinhar assim, é a firmeza do Vargas. O Vargas foi muito firme. Isso é interessante. Um cara que relutou na hora de aceitar a candidatura da Aliança Liberal, relutou na hora de apoiar a Revolução. Na hora de São Paulo, ele não reluta nem um segundo. Ele manda as forças repressivas, o exército e tal, enfim, esmagarem São Paulo. Em menos de 3 meses, a revolta está sufocada. Mas ela deixou alguns legados, mas que vale a pena comentar num outro bloco. Beleza? Abraço!